iniciar, então, uma revisão sobre o ciclo de desbaste longitudinal, tá? Que é o ciclo que a gente utiliza para fazer desbastes em peça, tá? Um dos ciclos. Existem 2, 3 tipos de ciclo. Um com cada aplicação, tá? Então, o ciclo de desbaste longitudinal, ele começa em uma linha, né? Aonde nós vamos digitar esta expressão aqui, tá? Então, essa expressão será digitada na primeira linha. Então, o que nós devemos saber, né? Então, a respeito da G71, desta função. Ela deve ser programada em 2 blocos subsequentes. Então, uma linha vai ser essa expressão e a outra linha, né, no outro bloco, vai ser a expressão do próximo slide. Vistos que os valores relativos à profundidade de corte e sobre metal para acabamento nos eixos transversal e longitudinal são informados pela função U e W, respectivamente, tá? Isso, então, vai ser na próxima expressão. Só estou repetindo isso aqui que a gente já viu, tá? Então, na primeira linha, vocês irão colocar G71, na primeira linha, quando começar o código, né? G71, U, um valor, e R com algum valor. O U é o valor da profundidade de corte durante o ciclo em raio. Então, se eu disser que é 1 milímetro a profundidade de corte, vai botar o 1, tá? E o R é o valor do afastamento no eixo transversal para retorno no Z inicial, em raio. Então, é o afastamento que a ferramenta faz da peça para que ela retorne para a posição inicial, lá para o Z0, tá? Então, esta é a primeira linha do código. Tá? Então, lá, G71, U, valor, R, valor. A segunda linha, pessoal, é esta. Tá? Então, G71, P, valor, Q, valor, U, valor, W, valor e F, valor. Tá? O que é o P? O P é o número do bloco que define o início do perfil da peça. O Q é o número do bloco que define o final do perfil. Tá? O U é o sobremetal para acabamento no eixo X, positivo para usinagens externas e negativo para usinagens internas. O W é o sobremetal para acabamento no eixo Z e o F, o avanço de trabalho. Tá? Então, vou pegar uma pecinha aqui. O que é o sobremetal para acabamento aqui? Ó? Neste sentido, no sentido do diâmetro. Então, por mais que a peça tenha 12 milímetros aqui no final, aqui ela tenha 12 milímetros, tá, neste ponto, a gente coloca um sobremetal de 1 milímetro. O perfil, quando tu escrever o perfil, tu vai botar lá X12, mas tu vai indicar que o 1 milímetro. Já, entendeu? Que é para, no ciclo de acabamento, que é o G70, ele retirar esse material aí com uma velocidade maior, com outra ferramenta, para dar um acabamento bonito na superfície da peça. O W é o sobremetal para acabamento no eixo Z. Vocês entenderam aqui, né, que as linhas pontilhadas é o valor que é deixado no ciclo de desbaste. E o da linha contínua é o que vai ser depois, quando a peça estiver finalizada com o G70, tá? O W é a mesma coisa, só que agora é no eixo Z, então no comprimento. Então, ele vai ter os valores aqui. Ó. Em vez da peça estar aqui na linha
contínuo, ela vai estar na linha tracejada. Então, o perfil da peça, quando finalizar o G71, vai ser o da linha pontilhada, não o da linha contínua. Beleza? Ok. Então, eu vou digitar aqui um exemplo para vocês, tá? Olha só. Por exemplo, a gente tem essa peça aqui. Deixa eu... Essa peça aqui. E aí a gente vai fazer ela, tá? Então, o que que você faz primeiro? Primeiro, antes do G71, a gente coloca lá G50. Vou ter que colocar em outro lugar esse comentário aqui, senão vai atrapalhar. Vou botar esse comentário aqui para cima. Tá atrapalhando igual. Vou abrir um bloco de notas, melhor. Bem melhor. Então, pessoal, eu vou fazer essa peça que está desenhada aqui, tá? Ela tem 10 milímetros aqui, 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 10 milímetros aqui. Toda a peça, ela é feito nesse sentido, tá? Ok. Então, primeira coisa lá, quando a gente vai fazer o programa, é dar o nome do programa, né? O0001. Depois, na linha 010, é fazer G20, G40, G21, né? G21, G40, G90, G95. Na linha 020, eu estou até esquecendo um pouco do fluxograma de programação. É o G54, G00, X200, Z200, T00. Aí depois, na linha 30, P0101, né? Então, afastamos a ferramenta, trocamos, selecionamos a ferramenta, N040, G54, N050, definimos a rotação, G96, S220, programação de velocidade de corte, rotação vai ser definida pela velocidade de corte de 220 metros por minuto. Na linha 60, definimos a rotação máxima como sendo 2.500 RPM. Falta alguma coisa aqui? Acho que não, né? Agora na linha 70, aproximação. Né? Então a gente vai aproximar a peça em G00, X30, Z2. Né? Aproximamos a ferramenta até essa posição pintada aqui. Beleza? Na próxima linha, a gente vai fazer o perfil dessa peça. N080. A gente vai fazer, desculpa, não é o perfil, a gente vai fazer a programação da peça, do desbaste da peça com o G71. Então a gente vai fazer G71, U1, R2. O 1 vai ser tirado 1 milímetro no raio por vez nesse desbaste. R2 vai ser utilizado um retorno, um afastamento de 2 milímetros. Tá? Na linha 090, vai ser essa equação que está mostrada aqui do lado, então G61. P. P é o número do bloco que vai iniciar o perfil da peça. Pode botar P100. Esse valor aqui vai variar, tá? Depende da linha que vai ser a linha posterior aqui. No nosso caso agora é a linha 100. O Q não tem como saber. Então eu deixo Q e deixo 3 underline aqui para lembrar que tem que completar depois. O U, sobre metal para cabimento no eixo X. Deixar
0,5 milímetros. E o W sobre metal para o acabamento no eixo Z. Eu vou deixar 0. E o F, 0,3. Na linha 100, agora a gente começa o ciclo. Tá? Então, nós estávamos lá no ponto, nesse ponto amarelo, né? Nesse ponto amarelo, então, nós estávamos no X 30, Z2. Agora, eu vou querer ir para o X em G00, velocidade rápida. X 0, Z0. Esta bola amarela aqui vai sair deste ponto e vai vir aqui. Aqui estamos com a ferramenta agora. E aí, nós vamos fazer o perfil da peça todo em G01. Tá? Sim, vou deixar sem o sobremetal para acabamento no eixo Z. Tá? Então, na linha 110, G01, eu estou em X0, Z0, eu vou para X10, que é o diâmetro 10. Na linha 120, eu estou, então, agora com este ponto. Estou aqui, né? Ficou ruim. Estou aqui agora. Eu vou para o quê? Eu continuo em X10 e só vou para Z menos 10. Então, eu só posso colocar nessa linha aqui, ó, Z menos 10. Ele, como o G01 é modal, vai seguindo o modal. Na linha 130, eu só vou para X20. Né? Então, o que aconteceu? A gente veio para cá e agora a gente veio para cá, da peça. E agora? Agora é só ir na linha 140 para o Z menos 20. Então, saí desse ponto aqui e agora estou aqui. E depois vamos para cima. Vamos Z menos 20. Na linha 150, vamos para o X30. Então, viemos para cá agora. Viemos para cá e agora no final vamos para cá no Z menos 30. Na linha 160, Z menos 30. Terminou o perfil? Terminou o perfil. Quando a gente termina o perfil, o que acontece? A gente tem que... Não há mais ferramentas? Digamos que não. Não há. Não vamos fazer acabamento. Aí nós temos na linha 170 colocar G54, G00, X200, Z200, G00. E aí, na linha 180, M30. O que é importante a gente modificar aqui? Ó? O que é? O que a gente não definiu qual era o bloco que determinava o final do perfil. Este aqui é o perfil, da linha 100 até a linha 160. Linha 100 nós já tinha colocado aqui, ó, bloco 100 a gente já tinha colocado aqui, ó, P100. E agora a gente precisa colocar Q160. Este é o perfil da peça que a gente acabou de fazer. O que nós vamos fazer aqui agora? Então, vou dar um Ctrl C nisso aqui. Vou alterar as dimensões da peça aqui. Diâmetro 60. E vou colar as peças, a programação aqui. Aí, então, a peça que a gente fez. Tá? Uma escadinha aqui de 10, 10, 10. Inclusive, o comprimento, podia botar menos 30. Aí a peça ia ficar bem certinha aí. Tá? Perfeito. Ele fez com o ciclo. Observem, então, que a gente, se nós fôssemos fazer da maneira que nós estamos fazendo até o momento, em G00 e G01, a gente ia tirar 1 milímetro por vez. Tá? Isso aqui não ia ser 18 linhas que nem foi aqui. Teria sido, sei lá, 40, 50 linhas.
tá? Então, o ciclo ele tem essa facilidade. Mas é importante saber o G00 e G01 por causa disso aqui, ó. Ele aparece aqui no programa. O G00, o G01, o G02, o G03. Se tu não sabe o conceito disso, né, que vocês aprenderam fazendo aquele trabalho e nas outras aulas, vocês não vão ter, né, não vão ter o conhecimento necessário para fazer isso aqui. É um conhecimento que vem sendo adicionado gradualmente, né? Beleza. Vamos ver aqui. Nesse caso, como eu não vou fazer acabamento, sobre metal teria que ser 0. Tá, beleza. Então aqui botaria o 0, W0. Ótimo. Perfeito. Então, essas peças simples podem ser feitas, então, com este Web Simulator aqui, tá? É bem útil. Bom, agora, pessoal, então, eu vou propor para vocês, vou fazer junto com vocês, um exercício, tá? Qual exercício aí vocês querem que faça? Esse aqui era os exercícios que vocês tinham que enviar. Primeiro que responder ganha. Qual o exercício? O 9. 9. Não lembro do 9. Deixa eu ver. O 9 é bom. É fácil. Tá? Não queria um que fosse muito grande. Tá? Então, o 9. Aqui nós tínhamos os dados da ferramenta. Tá, pessoal? Esse aqui não é a correção do trabalho de vocês, tá? Esse aqui é só... O trabalho de vocês era só usando G00 e G01. Eu só vou mostrar para vocês, depois o colega vai me falar quantas linhas deu o deles e quantas linhas vai dar o nosso, tá? Então, aqui eu tenho os dados da ferramenta e aqui a peça, tá? Então, vou abrir o bloco de notas aqui. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou deixar aqui, ó. Deixar essa parte aqui para me ajudar. É tudo... O cabeçalho é padrão, né, pessoal? Vocês já se ligaram disso, né? Velocidade de corte de desbaste 220, avanço 0,25. Opa. Vou colocar na minha tela auxiliar aqui. Então vamos lá. Então essa é a peça. Então, O0002, vou botar aqui, só qualquer valor. Bloco de segurança, troca de ferramenta, né? Afastamento, troca de ferramenta 01. Definição do zero peça G54. G96, S220, né? Programação e velocidade de corte. Vou apagar essas linhas aqui. Aqui, definição da rotação máxima, 2.500, tá? Tô de acordo com o que a gente combinou lá no trabalho. Profundidade de corte, 2,5 milímetros, tá? Beleza. Esses são os dados para... E o avanço de 0,25 para desbaste. Depois disso, pessoal, na linha 70, N070, fizemos a aproximação. Qual é o diâmetro total dessa peça? 85. Então, a gente vai botar G00, X, 85, Z2. Ou melhor, X87. Deixa 2 milímetros de folga no diâmetro, 2 milímetros de folga no comprimento. Esta é a linha que a gente chama, né? Aproximação. Muito importante. Depois disso, então, na linha 080, a gente começa o G61 propriamente dito. G61, U. Qual é o nosso U? Profundidade de corte que tinha lá no trabalho. Tá? Então, vou voltar aqui. Ó. 2,5.
Só que era 2,5 no raio, né? Eu falei para vocês que era muito, né? Então vamos botar 1,25 aqui, para ser no raio. Senão vai dar, se colocasse 2,5, ia dar 5 milímetros no diâmetro, né? Um valor meio altinho. E o R, o retorno, 2. Esse valor aqui eu sempre coloco 2. Tem gente que gosta de colocar 10. Enfim. N090, tá? G71. Agora vem o código. G71, P. Qual vai ser a linha que nós vamos começar o perfil? É na próxima linha, então até 100. Tá? Nós estamos na 90, a próxima é a 100. O Q? Qual é a linha que nós vamos terminar o perfil? Não sei. AIG, P, Q. Sobre metal no eixo Z, 0. Ah, não, aqui tem acabamento. 0,5. Sobre metal. Era dito sobre metal? Acho que não. Não lembro. Deixa eu voltar aqui. Trabalho. Não era dito, né? Sobre metal no acabamento. Profundidade de corte só. Ah, se diz profundidade de corte, era meio milímetro. Isso aí. Então, vou colocar o 0,5. E o W, eu vou botar 0,1. Que o W é em Z. Geralmente é um valor bem pequenininho, tá? Porque o que importa, geralmente, é no diâmetro, né? É onde vai ser assentado o rolamento, enfim. Tem precisa de uma exatidão melhor. E o F, 0,25, tá? Que é o que está lá naquela tabelinha junto com o trabalho de vocês. Aí começa a linha 100, programação. O perfil, né? G00, primeira coisa, a gente estava lá no X87, Z2, a gente tem que vir para o X0, Z0. Depois disso, na linha 110, a gente tem que sair, então, aqui do 00 e para o X30, não. Nós temos que ir para o X26, que é antes desse arredondamento aqui, tá? X26, Z0. Então, G01, X26. Na linha 120, nós temos que colocar G02, né? Sentido, eu sempre esqueço, sentido anti-horário, G02. Me corrijam aí qualquer coisa. G02, X final, X30, Z final, Z-2, R2. Na linha 130, talvez esse código tenha erro, porque alguns raios pequenos lá no simulador da web, ele dá problema, tá? Alguns raios pequenos, ele não lê. De qualquer coisa, a gente só vai lá e altera esse R2 para R5, por exemplo. Beleza. Então, na linha 120, nós já chegamos no final do primeiro filete ali de 2 milímetros, né? Esse filete aqui. Então, a gente foi até o X26, fez o filete, e estamos agora no início da parte reta, tá? Depois disso, então, a gente vai, então, para G01. Não esqueçam nunca, depois que usaram o G02 ou G03, colocar um G01, tá? Porque senão vai dar problema. Nós estamos em X30, Z-2. A gente tem que ir para o Z-10 em G01. Não precisa colocar de novo X30 aqui, tá? Por exemplo, eu vou botar X30. Escrever dessa forma e dessa forma é a mesma coisa, porque tu já informou na linha anterior que tu estava no 30. Ele vai manter aquela coordenada de 30, isso vai ir até o -10. Beleza. Na linha 140, então, eu estava neste ponto aqui, né? Agora, eu só vou colocar X é X60, Z menos 30. Quando eu coloco os dois valores, X60, Z menos 30, na mesma linha,
ele vai entender, o programa vai entender que a gente quer que a ferramenta se desloque numa diagonal e vai fazer esse cone aqui, tá? Na linha 150, a gente vai ir para o diâmetro de 80, mas não é o 80, a gente tem que ir abaixo do filete. 80, se nós temos um raio de 3, um filete de 3 de um lado, filete de 3 do outro lado, é 80 menos 6, que dá x 74. Tá? Na linha 160, a gente vai fazer G02, x 80, z menos quanto? Z menos 30, né? 30, e mais os 3 aqui. Então, z menos 33. E R3. Na linha 170, G01, não esqueçam de colocar o G01 depois do G02, Z menos 50. E na linha 180, nós estamos lá no menos 50 agora, quase no finalzinho da peça, estamos aqui, né? Parado. Vamos ter que ir para o X85 e deu, acabou a peça. Tá? Então, vamos para o X85 e acabou a peça. Acabou essa peça não, acabou o perfil aqui, né? A gente tem que fazer o acabamento agora. O que falta nós completar? O que aqui, né? Porque o que tem que ser completado sempre depois que a gente terminar o perfil da peça. Tá? O que então agora vai ser o 180. Beleza. Na linha 190, eu vou botar N190, G54, G00, X200 é 200. Na linha 200, P0202, que é a ferramenta de acabamento. E a T0101 é a nossa ferramenta de desbaste. Aí, quando a gente usa a ferramenta de acabamento, tá? A gente só vai colocar, no caso, é só para vocês ir treinando como faz, né? Mas no caso do Web Simulator lá, ele tem a mesma ferramenta para tudo. Então, ele vai fazer com a mesma ferramenta, mas vocês têm que saber como é feito realmente. Quando a gente for para o software SSNC, vocês têm que ter conhecimento disso aí, tá? Beleza. Aí, a gente na linha 210, a gente vai chamar novamente a T0202, na linha 200. Na linha 210, a gente vai definir a nova rotação, G96, velocidade de corte para acabamento, 270, N220, G92, S 2500, N230. Agora, a gente teria que fazer a aproximação, tá? Então, a gente bota lá, mesma coisa, G00, X87, Z2. E agora, na linha 240, não é do G03? Pode ser, viu? Eu nunca lembro. Sempre tem que olhar. Vamos ver como é que vai ficar a peça. Se ficar errado, a gente só muda, bem tranquilo. Lá no próprio site, tá? G00, X87, Z2. Ok? Agora a gente faz G41. A gente ativa a compensação de raio da ferramenta. Aí, na linha G200, na linha N250, a gente coloca G70, só coloca P, que é o bloco, o perfil, e o Q, o final do perfil, 180. Esse G70 aqui é o ciclo de acabamento, tá? É só uma linha, tá? Mas, na verdade, antes, tu tem que colocar o G41, que o G40, ele cancela a compensação de raio da ferramenta. Isso é devido àquela pontinha, o arredondamento na ponta da ferramenta, que pode dar um erro ali de 0,2, 0,1 milímetros na peça. Então, como a gente estava na primeira linha, a gente coloca o G40 aqui,
A gente faz toda a peça até o momento, todo o desbaste, sem considerar a compensação de raio da ferramenta. Aí, na linha 240, a gente ativa a compensação de raio com o G41. Na linha 250, a gente escreve o ciclo de acabamento, o G70, P100, Q180. Esta é a forma do ciclo de acabamento. A gente só coloca G70 e forma o início do perfil, do bloco do perfil, e o final, bloco final do perfil. Ele vai vir aqui, ele vai saber que é isso aqui que ele tem que fazer. Ele vai pegar as informações contidas aqui no G31, como sobremetal, avanço, retorno, e vai executar o ciclo de acabamento. Só aquela última passada para tirar as imperfeições. Depois do ciclo G70, na linha 250, na linha 260, colocamos novamente o G40. Tá? Beleza. Há mais ferramentas para ser feito? Há mais alguma coisa para ser feita? Não há. Então, na linha 270, G54, G00, X200, Z200, T00, na linha 280, M30. Beleza? Aqui tá, então, em 28 linhas, 29 com a linha do título, a programação dessa pecinha aí, tá? Beleza, tá pronto. Vamos lá para o Web Simulator. Qual era o nosso diâmetro mesmo da peça? O comprimento dela era botar 60. Tem que sempre colocar o dobro do diâmetro aqui, né? Vocês já perceberam isso. Só chega aqui, Ctrl V, tá aí a peça. E como eu falei para vocês, raios pequenos, né? A gente foi descobrindo isso aí com vocês mesmo, né? Raios pequenos, o programa não aceita. Então agora eu coloquei um raio 5 aqui, ó. Ele fez, mas fez por sentido horário. Né? Tinham razão, é G03. Então troca aqui G03, ó que bonitinho, ficou. Depois tem outro G02 que é G03. E aqui o raio. Fez o raio? Não fez? Raio 5. Também tá ali bonitinho. Tinha feito ou não tinha feito? Não tinha feito. Então, uma limitação aí do programinha, né? Tá aqui agora o raio bem bonitinho, ó. Tá aí a peça feita. Em 28 linhas. Simples. Tá? Claro que aqui a gente só fez o desbaste e o acabamento. Essa peça, na realidade, ela teria que ser cortada no final com bedame, teria outra ferramenta. Só que, como eu falei para vocês, esse Web Simulator, ele é bem bom, né, o programinha, só que ele só usa a mesma ferramenta. Então, um bedame eu não conseguiria colocar aqui para fazer esse corte. Tá bom? Então, tá aí a peça feita, né? Ela é um pouquinho maior, né, porque a gente usa o dobro do diâmetro do que essa peça aqui, né? Mas ela é muito... tem as mesmas coisas, né? Vocês podem observar aí. Joia, pessoal? Então tá.